Bem-vindos, humanos idiotas, à Mansão Mal Assombrada, ou a Haunted Mansion. O filme acabou de estrear no cinema e é baseado numa atração, como a gente já contou em um vídeo aqui. E essa atração da Disney é cheia de histórias e curiosidades que vale a pena saber para curtir mais o filme. Mas antes, não esquece de assinar o canal para não perder nenhuma novidade, viu? Eu sou o Luiz. Eu sou a Thaís. E bem-vindos ao Viaja Nerd. A Haunted Mansion começou lá os planos dela nos anos 50, quando o Walt ainda estava planejando o primeiro parque, a Disneyland da Califórnia. E ele queria uma mansão mal assombrada no parque, porque, segundo ele, as pessoas gostam de levar sustos. E era um brinquedo muito popular na época, né? Sim, tinha, em todos os parques de diversões tinha ali a casa mal assombrada. E a princípio a atração ia ser no estilo walkthrough, que seria isso? É aquela atração que você vai de pé mesmo andando e conhecendo os cômodos. O Walt pediu para alguns animadores da Disney fazerem uns esboços, né, do que ele queria para casa, só que ficou tudo muito cartunesco, não era exatamente ainda o que ele queria. E aí o Walt chama o Ken Anderson, que criou personagens assustadores, como a Rainha Má, para fazer uns esboços para atração. Só que ele fez um esboço de uma casa estilo sulista, com a fachada toda detonada. E o Walt não gostou de jeito nenhum, porque ele falou que a casa tinha que ser limpa, assim como o resto do parque. E ele ainda diz que a Disney ia tomar conta do exterior, enquanto os fantasmas iam tomar conta do interior da casa. E aí então o Walt chamou outro Imagineering, o Yale Gracie, que também era membro de um clube de mágica, e que se juntou ao Rolly Crump, que projetou a famosa torre da feira de Nova York de 64. Fez Peter Pan e A Dama e o Vagabundo. Eles começaram a criar a casa, mas aconteceu no mesmo tempo que a feira de Nova York de 64, que foi muito importante no desenvolvimento da Disneyland na época, e acabou paralisando todo o projeto, pois consumiu muito do Walt e dos Imagineers. A casa por fora estava pronta, e os visitantes começaram a perguntar o que seria. Eles queriam entrar. Então o Imagineer Mark Sklar, será que é assim que fala? Lembrou do conceito que o Walt queria da mansão ser uma casa de repouso para 999 fantasmas e assombrações felizes, e criou uma placa que foi colocada na frente da casa, dizendo que era uma casa de repouso e que os visitantes poderiam se inscrever na Secretaria Fantasma para morar lá. Bom, e aí depois da feira de Nova York, depois que ela aconteceu, a prioridade da Disney foi construir o Piratas do Caribe, deixando de novo a Haunted Mansion para trás. Piratas ficando pronto, lá vai o Walt chamar mais Imagineering, e ele convocou o Mark Davis, um animador que era conhecido como grande piadista, e também o Claude Coates, que era o oposto do Mark. Ele era um cara mais direto, mais da cenografia. E o Mark queria uma casa mal assombrada, divertida e cômica, onde os habitantes são assombrações felizes. Enquanto o Claude dizia que quem entrasse deveria sentir febres e calafrios enquanto anda pela mansão. Eles retornaram ao trabalho lá do Yale e do Rolly e juntaram tudo numa reunião com o Walt. E aí, novamente, mais um percalço. Em 66 o Walt morreu. E aí eles ficaram sem direção, né? Porque o Walt que estava conduzindo tudo. E aí ficou naquele embate, a casa ser divertida versus assustadora. E a casa, ela estava construída, a fachada, né, como a gente já falou, desde 63. Então ela estava ali ocupando espaço no parque e só gerando curiosidades. E aí, finalmente, em 69, depois de juntar todos os projetos, então tem referências desde lá dos esboços dos primeiros Imagineers, desde esses últimos que foram convocados. Finalmente ela estreia assim, nos dos dias mais movimentados da Disneyland. Nossa, se fosse hoje em dia uma casa parada na Disney, eles iam derrubar assim, ó. Não dá nem tempo de... Fora as especulações, né? Porque hoje com rede social, imagina a fofoca que ia gerar. E eu vou falar, fã de Disney não brinca em serviço. Os caras mandam até drone em cima dos parques pra ver o que tá acontecendo. E aí, em 71 estreou o parque da Flórida, o Magic Kingdom. E eles construíram uma Haunted Mansion lá também. E assim, foi a atração mais rápida a ser construída da história da Disney, porque quando eles estavam projetando a da Califórnia, eles já mandaram fazer tudo em dobro, porque já sabiam que ia ter o parque na Flórida, então já estava tudo ali, era só montar. E ela é igualzinha à atração da Califórnia, tirando a fachada, que é um outro estilo arquitetônico, baseado mais no gótico holandês, que é para combinar ali com a Liberty Square do Magic Kingdom.
enquanto na Califórnia já é mais temática de New Orleans. E aí como que funciona? A gente entra na casa e a gente é recebido pela voz do Ghost Host, dentro da Stretching Room, ou a sala que se estica, em português. Mas a gente vai falar dela melhor mais tarde. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? E aí depois disso a gente passa por um corredor até que a gente chega no carrinho. Dentro do carrinho nós passamos por mais corredores e retratos até chegarmos na sala mediúnica, onde encontramos a cabeça de uma mulher dentro de uma bola de cristal, que é a famosa Madame Leota. Ela é a médium da casa que está evocando todos os espíritos. Que até então a gente só vê quadros e esculturas, até então não tem nenhum fantasma. Então ela tá invocando para depois a gente conhecer um dos 999 fantasmas. Depois a gente entra no grande salão de baile, onde dezenas de fantasmas se divertem. E depois do grande salão a gente vai para o sótão, onde na Califórnia é encontrado o Hatchbox Ghost, e que em breve vai estrear no Mad Kingdom. Ainda no sótão a gente conhece a Constance, que é a noiva da atração, e os retratos dos seus vários casamentos. E aí nessa parte dá a entender que ela matou a gente, porque o carrinho vira de costas, então como se ela tivesse, né, jogado a gente. E aí quando a gente entra na próxima parte, que é o cemitério, tem um homem e um cachorro, que eles não são fantasmas, e eles olham pra gente tremendo de medo. Então nós somos a alma que faltava para completar os 1000 fantasmas na atração. E essa parte é o ápice da atração. A gente entra no cemitério e tá na maior festa, maior algazarra. A música tema da Haunted Mansion, ela é muito característica, né? E nessa hora ela explode, a gente vê os bustos cantando na nossa frente. Inclusive uma curiosidade, quando a gente estava lá na Disney, a gente ficou travado na frente deles. E aí a gente ficou, sei lá, uns 10 minutos escutando a música sem parar. Eu adorei. E a gente ficou super viciada nessa música, a gente escuta até hoje. E no fim da atração a gente vai de frente para um espelho e aí a gente vê os fantasmas em cima da gente, assim, fazendo bagunça, que são os Hitchhiking Ghosts. É um dos 3 que estão pedindo carona no fim da atração. E agora a gente vai conhecer os personagens da atração. Essa atração ela é muito querida na Disney, de todo mundo que gosta muito da Disney. Então, cada personagem tem uma história própria. Lógico, não dá pra gente listar todos aqui, porque afinal, mais de 900 fantasmas. 999. Quase 1000 fantasmas. Então a gente vai colocar os mais emblemáticos, que são que os fãs mais lembram, são os mais queridos, tem até merchan deles. E a própria Disney divulga a história de alguns. Então, vamos lá. E o primeiro é o Ghost Host, que é a voz que nos recebe lá no Stretch Room, né? Aquele cômodo que estica. E aí, quando termina aquele pré-show que ele fala, tem um raio e ele aparece, ele cai enforcado do teto ali. Lógico, não vê até a gente, mas a gente consegue ver. E tem uma curiosidade, que lá depois, quando a gente pega o carrinho, tem a parede, que tem esse papel de parede aqui das nossas roupas. Tem vários quadros. E aí um deles tem um homem com uma corda no pescoço. Então, provavelmente é ele, né? Os fãs dizem ser ele ali. E a próxima é a Madame Leota, que como eu falei, ela é a médium da casa. O nome Leota foi uma homenagem à Imagineering Leota Thomas, que foi uma das designers da atração e foi o rosto filmado para a personagem. Porém, para a voz da personagem, chamaram a dubladora da Lady Tremaine, que é a madrasta da Cinderela, e a Malévola, Eleanor Audley. Mas a voz verdadeira da Leota também foi utilizada no final da atração, quando escutamos Hurry Back. Hurry back, hurry back. Temos a Constance Hatchway, que é a noiva que aparece no sótão. Dá a entender ali que temos 5 quadros, que ela teve 5 maridos e ela decapitou todos. E aí, voltando de novo, vou falar do Stretching Room. Temos os quadros, né, que eles vão esticando e aí eles acabam revelando algo trágico que aconteceu sobre eles. E aí temos uma idosa que aí a gente percebe que ela tá sentada na lápide do marido dela. E ela, é canônico isso, e é o último marido dela. Ele era o dono da mansão, este último marido, e aí ele falecendo, ela acabou sendo uma das donas que a mansão teve. Também tem o Victor Geist, que é o fantasma que toca o órgão. Ele é conhecido como fantasma do órgão, né? Sim, Não é que pelo agora nome. temos o nome oficial dele.
Além disso, também tem o Hatchbox Ghost, que é o fantasma da chapelaria. Seu rosto desaparece e reaparece na caixa que ele segura. Por um defeito de iluminação, ele desapareceu, voltando em 2015 para Disneyland, na Califórnia. E já foi confirmado que ele vai voltar para o Walt Disney World, em Orlando. Magic Kingdom esse ano ainda. Bom, e aí temos o Phantom Five, que é o quinteto que canta a música lá no cemitério, os bustos. Tem a historinha de cada um deles, eles meio são famílias, todos eles têm alguma coisa relacionada, mas aí ficaria muito extenso. E a gente também tem os Hitchhiking Ghosts, que aparecem no fim do filme, são esses daqui, e eles são os fantasmas que pedem carona. Eles são Ezra Bean, o professor Phineas Plump e o Gus, e sempre estão procurando um meio de sair da mansão. Ezra é o mais alto e viveu sua vida como um vagabundo, e dizem ser o líder do trio. O professor Phineas viajou pelo país vendendo óleo de cobre em trens, e morreu fazendo um de seus experimentos. E o Gus passou a maior parte da sua vida preso por um crime que ele não cometeu. E agora vamos para 13 curiosidades da atração. Tem uma Haunted Mansion em cada um dos parques, menos na de Shanghai. Mas, como a de Shanghai fica na China e tem a de Hong Kong também, então tem uma Haunted Mansion em cada país que tem uma Disney. E o mais curioso é que cada uma fica numa parte de uma land, né, diferente de cada parque. Então, na Califórnia, ela fica na New Orleans Square. Na Flórida ela fica na Liberty Square, na Tóquio ela fica na Fantasyland, na França ela fica na Frontierland e o nome dela é a Phantom Manor. Ela inclusive tem uma faroeste essa aí, né? Isso, e é a única que tem a fachada com cara de destruída. Falam que essa é a mais assustadora. Aí a de Hong Kong é a Mystic Manor, que fica no Mystic Point. Também eles tiveram que adaptar porque os chineses têm uma forma diferente de ver morte, fantasmas, então ficou uma coisa mais mágica, né? Ela é uma mansão que vai mostrando vários elementos místicos, é super bonitinho. Vale a pena ver o vídeo do POV. Só procurar aí que tem o vídeo da Red na internet. E a mansão, como a gente vê, na verdade ela é só uma fachada. A atração mesmo é todo um galpão atrás e é enorme. O que tem na mansão, na verdade, é só a entrada e o stretching room, que na verdade ele é um elevador que vai levar para os trilhos que ficam na parte de baixo ali. O efeito dos fantasmas no baile parece ser uma tecnologia de ponta, né? Mas ele é um efeito super antigo, criado lá em 1800 pelo John Pepper, que ele fazia muitos truques de mágica na época. E o efeito nada mais é do que o reflexo dos animatrônicos no vidro. A gente passa por cima no carrinho e embaixo ficam os animatrônicos dos fantasmas. E aí tem um jogo de luz que reflete esses animatrônicos de fantasmas, que aí dá a entender que é meio transparente por ser um reflexo no vidro e criando esse efeito. E esse efeito chama Fantasma de Pepper, homenagem ao criador John Pepper. A música Green Green Ghost foi escrita por Javier Atencio, que era o melhor desenhista do Mickey, e ele era novo compondo músicas. E uma curiosidade é que ele criou a música dos Piratas do Caribe um pouquinho antes. Como a gente falou aqui, o Stretch Room serve de elevador, porque a atração fica no subterrâneo, mas o único que não é elevador é a da Flórida, porque o terreno não permitia construir algo tão profundo. Então, na verdade, ele só tem o efeito mesmo de esticar, enquanto os outros servem de elevador. E pra quem for na Disneyland da Califórnia ou do Japão na época do Halloween ou do Natal, não vai pegar a Haunted Mansion como ela é conhecida. Na verdade, ela tem uma retematização do Estranho Mundo de Jack. E no período da morte do Walt, até estrear Haunted Mansion lá na Califórnia, que foi de 66 a 69, muita gente acreditava que o Walt estava enterrado lá, já que a atração não tinha inaugurado ainda e eles não sabiam direito o que era. E os nomes que aparecem nas lápides da atração durante a fila, elas são homenagem aos Imagineers que participaram da construção da Haunted Mansion e que a gente já citou aqui. E a próxima curiosidade é uma curiosidade que começou com os fãs e hoje a Disney arrumou um jeito de deixar ela oficial. O que acontecia? Na Disney da Flórida, na fila da Haunted Mansion, tinha um material lá que acabou cimentando lá perto da fila. E eles tentaram tirar. Nesse que eles tentaram tirar, ficou parecendo um anel ali, o objeto que ficou cimentado. E aí começou uma história de fãs falando que era o anel da noiva Constance, que ela jogou da janela e caiu lá. E aí muitos acabavam perguntando para os cast members:
É o anel dela e os cast members, é o anel. Eles sim, entravam na eles história. entravam na história e ficou muito famosa essa história. E aí em 2006 a Disney reformou ali a fila, pavimentou e o anel desapareceu. Mas essa história ficou na cabeça dos fãs e aí em 2011, quando eles construíram a fila interativa ali fora, eles colocaram um objeto ali próximo de onde estava. E é um anel mesmo, esse já não tem cara só de um rolamento com um objeto, não, ele é um anel cimentado ali e é oficialmente o anel da Constance. E o Ghost Host, na verdade, era para ser o corvo que aparece em alguns momentos da atração. Só que os Imagineers acharam que ele era muito pequeno e ia ficar meio disfarçado ali no meio da bagunça dos fantasmas. E entre os cast members ele é chamado de Edgar, em homenagem ao Edgar Allan Poe. Outra curiosidade é que, na verdade, os corvos que aparecem na atração é para disfarçar as câmeras de segurança, por isso que o olho dele fica vermelho. Na Disney da Flórida, à noite, as janelas de cima tem um efeito de luz de velas e se você ficar reparando bem, às vezes aparece a sombra de algumas pessoas, fantasmas, não sei, passando ali. E a Disney reaproveitou alguns moldes de outras atrações para usar na Haunted Mansion, como a Carrossel do Progresso e Piratas do Caribe. Por exemplo, um dos piratas da cena do cachorro com a chave é um dos piratas que está comendo na mesa na cena do baile. E o que está assobiando na mesma cena é o que está soprando as velas do bolo também na cena do baile. E a Haunted Mansion é o lugar mais popular que as pessoas jogam cinzas dos seus entes queridos. Apesar de ser proibido, muitas pessoas ainda tentam. E há relatos de que pelo menos uma vez por mês os cast members encontram cinzas lá e tem que passar um aspirador. Inclusive tem até um comando específico ali do parque. É um código para vir lá com o aspirador para tirar cinzas. Isso é para o parque todo, não só para a Haunted Mansion. Mas por ela ser uma mansão mal assombrada, acredito que seja um dos mais populares. Então quando eu morrer já sabe. Eu quero Haunted ser Mansion. a milésima alma a ficar lá. E como a gente falou, a Haunted Mansion ela é muito popular. Tanto que tem jogo de tabuleiro, tem merchan. E a gente ficou maluco na lojinha lá. Sim, sim. A gente comprou inclusive uma miniatura de quebra-cabeça 3D de metal, que tem vários lá. E a gente não montou ainda. Inclusive, eu acho que vale um Reels dessa miniatura, hein? Sim, a gente comprou do Castelo da Cinderela também. Se vocês quiserem ver, comenta aqui pra gente saber. E vamos falar também agora um pouco dos filmes. Existia um filme em 2002... Isso. Que foi estrelado pelo Ed Murphy. A gente já contou no vídeo, se você não viu, vai até lá que a gente dá mais detalhes das atrações que viraram um filme da Disney. E tem no Disney Plus pra assistir, então a gente não vai falar dele. E a gente vai falar agora do filme que estreou semana passada, que é a Mansão Mal Assombrada, e pra gente é a grande estreia da Disney. Inclusive eu acho que o ponto negativo principal desse filme é que a Disney simplesmente esqueceu dele, assim. A gente não vê merchan direito em nenhum lugar, a gente não vê divulgação nenhuma, sabe? Mal o trailer passou. Sim, e não é só aqui no Brasil, porque é lógico, aqui não vai ter tanto apelo, que as pessoas não conhecem tanto atração, né? Não tem oportunidade. Lá nos Estados Unidos o parque tá lá, os dois, né? Então, mesmo lá a gente não viu, mas nos parques mesmo, que tem uma divulgação, fizeram um copo ali e tudo. E só também. E só, Na então verdade, foi uma coisa bem restrita e uma infeliz época para lançar filme com Barbie e Oppenheimer aí. Então, a Disney também, não sei se ela estava prevendo o sucesso desses filmes, mas acabou ocultando aí o lançamento da Mansão Mal Assombrada. Inclusive esse filme foi adiado desde o ano passado, eles podiam ter adiado um pouquinho mais pra fazer um barulho melhor. Ou pegar a época do Halloween também, pra ficar mais temático. Uma das minhas percepções, a gente vai falar melhor do filme, mas eu acho que esse filme tem tudo pra ser um clássico novo da Disney de Halloween, como era, por exemplo, o Abracadabra e o Estranho Mundo de Jack, tantos outros que a gente assiste, pelo menos eu vejo todas as vezes, todo ano na época do Halloween. Eu não sei se a nossa opinião tá um pouco contaminada, porque a gente gosta muito da atração, e o que eu falei quando a gente saiu do cinema, uma coisa é você ver o filme sabendo de tudo da atração, dos personagens. Eu não consigo desprender o meu conhecimento e pensar uma pessoa que não tem o conhecimento da atração, o que ela vai achar do filme. Então,
Inclusive esse vídeo a gente já queria fazer, e aí quando a gente saiu do cinema ontem eu falei, não, a gente tem que gravar para as pessoas saberem melhor e aproveitar mais o filme, porque muita coisa que a gente falou aqui tem lá, assim, tem muito mais referências do que no filme do Ed Murphy. E não só da Disney e da Haunted Mansion, mas com filme de terror mesmo. Tem uma cena que o padre ele fica de frente pra Haunted Mansion e o take é igualzinho do Exorcista. Então tem várias referências de vários filmes, é muito legal. Sim, a gente adorou as atuações, figurino, mas assim, cada detalhezinho, esse é o personagem tal, esse é igual lá a sala lá da mansão. É muito legal ficar caçando as referências. Mas assim, não vão esperando que vocês vão ver um filme super sério, nem um filme com super efeitos especiais. Ele é um filme da Disney com cara de filme da Disney. Filme Sessão da Tarde, pensa que é um pipocão. Eu encaixo ele naqueles filmes que ele é um terror juvenil. Então, por exemplo, A Múmia, que é um filme que é de aventura e dá um pouquinho de medo, mas não é um medo também que, nossa, vou levar um monte de susto. Tem essa pegada mais ou menos. Então, dá pra se divertir com a família toda. E pra contar um pouco da história, o personagem principal ele é um guia turístico ele faz tours mal assombrados e ele não acredita em nada disso. Ele lá atrás mostra um flashback, é logo a primeira cena, gente, não é spoiler. Ele desenvolve uma câmera lá, uma lente para captar fantasmas, partículas de vidas, né, além da nossa aqui. E aí, enquanto isso, em paralelo, mostra uma mãe e filho se mudando pra Haunted Mansion. E ela tá assombrada, e aí chega um padre, vivido pelo Owen Wilson, procura o personagem principal pra ajudar ele lá. Ele falou que ele vai exorcizar a casa e ele, com a câmera dele, vai ajudar. Só que ele é muito cético, descrente, não acredita nada disso. Ele vai lá bem assim, de má vontade, só pra ganhar lá o dinheiro dele. E aí nisso que ele volta, aí vem um fantasma junto com ele e começa a assombrar ele. Bem parecido com o que a gente vive lá na atração, né? Que tem, quando a gente sai, a parte final tem um fantasma ali no meio da gente, no carrinho. E aí ele é forçado a voltar pra Haunted Mansion e outros personagens entram nessa trama. Por exemplo, a Vidente e o professor de história. Eles montam uma equipe ali pra resolver o que vão fazer com os fantasmas. Vale a pena assistir, a gente não vai falar muito mais, mas depois conta pra gente o que vocês acharam. Sim. E conta pra gente também se você já conheceu essas curiosidades da Haunted Mansion, conhece a atração, já ouviu falar, ficou com vontade de conhecer. Uma curiosidade, se vocês quiserem saber mais sobre a Haunted Mansion, é só assistir a série documentário que tá no Disney Plus, chama The Imagineering Story. E tem uma outra, como chama? Que é o Por Trás da Diversão. E outro comentário que vale a pena, se vocês gostam de podcast, escuta o episódio da Haunted Mansion do Passaporte Orlando. Na verdade, a gente é fã do Passaporte Orlando. Sim. E a gente, desde antes de ir pra Disney, a gente escuta e eles contam muito bem tudo, assim. E inspiram a gente a ir atrás dessas curiosidades. Inclusive o Felipe é o nosso parceiro da Sociedade dos Exploradores de Parque, que é um encontro que tem uma vez por mês, onde várias pessoas que gostam muito de Disney e de Universal, mas principalmente Disney, falam sobre os parques, e aí eles trazem dados históricos, contam como que funcionam as atrações. É muito divertido, vale a pena seguir pra conhecer. Fica o convite aí, eles postam no Instagram lá do Passaporte Orlando. Se vocês quiserem participar um dia, é só se inscrever para receber o link da reunião. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de assinar o canal, de compartilhar com os amigos e de curtir também. A gente se vê na próxima. Tchau!